A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética da doutrina católica aqui no YouTube. Já vá logo metendo o dedo no like, porque se você vai assistir o vídeo completo, esquece de dar o like, depois você não dá não. Dê o like antes de assistir o vídeo e assista completo. Esse vídeo aqui vai dar nó no cérebro de muita gente. Mas doa quem doer, a verdade tem que ser esclarecida. Quem gostar, é paca nas orelhas. Muito bem. Você está vendo aqui também, meu querido irmão, aqui embaixo o Pix, né? pixtabira634@gmail.com. Nos ajude a esse apostolado a caminhar com a sua contribuição. Você que ainda não fez sua contribuição, faça, né? Em nome de Jesus e da Imaculada Conceição. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu estou gravando este vídeo na terça-feira santa. Terça-feira santa eu estou gravando esse vídeo. Logo terminando o rosário com Frei Gils, recebendo a bênção final do Santíssimo. É assim que eu tenho gravado aqui fora antes do sol sair, por causa dos raios. O aparelho é fraco, não dá para gravar com os raios, então tem que ser antes do sol despontar aqui por trás dessa árvore. Muito bem. Quero falar hoje de algo que está dando o que falar na cabeça dos católicos. Católicos de meia tigela. Chamo porque assim o são e pode colocar na minha conta. E venha debater comigo. Católicos de meia tigela. Quem são os católicos de meia tigela? Esses católicos de meia tigela são esses que estão se deixando se influenciar por essa mídia, por essa internet diabólica e satânica que vem proliferando esses dias, justamente quando começa a Semana Santa. Que vem proliferando um vídeo do representante de Cristo aqui na Terra, sucessor de São Pedro, Papa Francisco, quando de tantas informações chega à sua cabeça, e informações deturpadas, em um vídeo onde eles possivelmente estaria defendendo o comunismo brasileiro. Eu não posso citar aqui o nome, mas você sabe desse desgoverno que está aí. Eu quero só declarar que a partir de hoje eu vou seguir unicamente aquilo que a igreja ensina. Primeiramente, a igreja não tem partido político. Nem A, nem X, nem de centro, nem de esquerda, nem de direita, nem de lugar algum. A igreja não tem partido. O único partido da igreja é Jesus Cristo, a Imaculada e os santos. A igreja é o corpo místico de Cristo. E eu estou vendo muitos católicos que se dizem, e que são, até mesmo, de direita. Eu não sou de esquerda, nem de direita, nem de nada. Não é? As políticas passadas eu segui a direita. Mas por que eu estou vendo, não é? É para não se seguir mais a nada. Nós temos que seguir quem? Jesus Cristo. Foi esse que deu a vida por nós. Nós temos que seguir quem? A igreja. Então eles pegam essa voz do Papa e eles saem distorcendo. Você está vendo a capa do vídeo, né? Você está vendo aí um partido, um com o Sila Maracutaia e o outro na foto da capa desse vídeo com o Papa Francisco. E aí os católicos de meia tigela que diz: não, eu sou católico, eu sou de missa, eu rezo rosário, ou terço, não sei o que, não sei isso, mas esse Papa não me representa mais. Veja a imbecilidade
A idiotice é sem tamanho. A ignorância, ela é atrevida. Primeiro ponto que nós temos que frisar aqui. Quando o Papa falou isso, ele falou em ex-cátedra? Não. Então o Papa, como ser humano, ele tem seus direitos de pensar e de falar, não estando em questão de fé e doutrina. Vamos começar por aqui. Segundo ponto. O Papa, o que ele falou foi segundo informações que ele recebe de bispos brasileiros. E os bispos brasileiros são quem? CNBB. E CNBB apoia quem? Esse desgoverno que aí está. É isso que a CNBB apoia. Então tudo que vai chegar no ouvido do Papa é através desses bispos brasileiros. Da CNBB. Então chega uma coisa deturpada no ouvido do Papa, aí já vão logo atirando no Papa, aí já vão logo dizendo, esse Papa não representa mais. Já vem outros católicos dizendo, eu mesmo não tenho mais Papa. Está se tornando cedo vacantista, herege e cismático. Está se tornando. Os novos luteros dos dias de hoje. Os novos luteros dos dias de hoje. Quantos papas, por suas próprias opiniões, não erraram no decorrer desses 268? Muitos, a começar pelo primeiro Papa. O primeiro Papa. Vamos falar do primeiro Papa, Pedro. Pedro, o primeiro Papa, ele negou Jesus 3 vezes, conforme o Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, versículo 54. Vamos lá. Imagina se o Papa tivesse negado Jesus hoje. Já fazem do que fazem, a perseguição que fazem ao Papa. Imagine se o Papa fizesse isso que Pedro fez. Olha só, eu não vou colocar na tela não. Pega papel e caneta e escreva aí. Lucas 22, 54 em diante. Prenderam Jesus e conduziram à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio, sentaram-se ao redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada, percebendo, sentado junto ao fogo, encarou de perto e disse: também este homem estava com ele. Com quem? O Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, viu o outro e disse: também tu és um dele. Pedro respondeu: não, eu não sou. Passando quase meia hora, afirmava outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Pedro já tinha sido eleito Papa, sim ou não? Sim. Ele já tinha sido eleito Papa na Cesareia de Filipe, no capítulo 16, versículo 18, e recebido a autoridade infalível para quando falar em cátedra. O que é o Papa falar em cátedra? É quando ele dirige em termos doutrinários, em termos de fé. É o Papa que confirma a fé da igreja, dos membros, dos filhos da igreja, e da igreja caminha, alimenta no grego, do termo bosco, 21 de João, versículo 15, bosco. No grego está bosco, quer dizer, Simão, alimenta minhas ovelhas. O Papa é quem alimenta as ovelhas quando ela está sendo peneirada por Satanás, Lucas 22, 31. Simão, Simão, que Satanás pediu para te peneirar como se faz com trigo, mas eu orei por ti, tu de uma vez vais confirmar os teus irmãos. Isso é quando o Papa está em cátedra. Você vê Pedro fraco, negou Jesus 3 vezes. Mas quer ver Pedro forte? É quando ele fala em cátedra. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 15. Naqueles dias
No meio da assembleia, se levantou Pedro e disse: irmãos, vós sabeis o que aconteceu a Judas Iscariote, que era um dos nossos. Atos capítulo 1, versículo 15. Pedro em escátedra. Pedro fraco negando Jesus. Negou sem ser em escátedra, para mostrar que o Papa é um homem pecador e frágil como nós. Se o Papa hoje negasse Jesus Cristo como Pedro negou, eu fico imaginando que esses católicos de meia tigela, esses que se dizem católicos aí, que vivem olhando com o olho de lado para o Papa, ele já eu ia dizer aqui um negócio, mas não posso dizer não, mas eles já iam de vez, né? Veja, negou 3 vezes. E o pior, que foi alertado que ia negar. E negou. Esse Pedro fraco foi chamado por Jesus de Satanás. Olha só, logo que Jesus fundou, já era Papa. Logo que Jesus fundou a igreja, ele já era Papa. Fundou a igreja no versículo 18, deu autoridade no versículo 19, e no versículo 22 está escrito, do capítulo 16 de Mateus. Preste atenção. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar. Olha Pedro sendo protestante. Ó. Protestar vem de protestante. Protestante vem de protestar. Veja, nestes termos. Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te aconteça. Ele não queria aqui que Jesus morresse quando Jesus falava de sua morte. Olha o que Jesus diz para Pedro no versículo 23. Preste atenção. Mas Jesus, voltando-se para ele, para quem? Para Pedro, disse: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são os de Deus, mas dos homens. Veja. Preste atenção. Pedro negou 3 vezes e ainda foi chamado de Satanás por próprio Jesus. Ei, o que é que esses povos, esses católicos fazem com esse Papa? É a fera, é o anticristo, é Satanás, é isso, é tudo. Pedro foi chamado de Satanás. Pedro negou Jesus 3 vezes para mostrar que o Papa, não estando em escátedra, não estando em questão de doutrina de fé, ele é um homem frágil como nós. E que não dizer de um Papa que em homilia diz que Maria Madalena, Maria de Magdala, era a mesma Maria de Betânia, contrariando a tradição de 2000 anos. Quer dizer, até o seu tempo, né? Contradizendo aquilo, que Maria de Magdala não tinha irmãos. Depois se acharam na arqueologia um escrito dizendo ser de um Filipe, irmão de Maria de Magdala, sem mais novo. Maria de Magdala não tinha irmãos. Maria de Magdala era uma, Maria de Betânia era outra, irmã de Lázaro e de Marta, nunca se conheceram na vida. Mas esse Papa fez isso. Mas ele estava falando em escátedra? Não. Em questão de fé e doutrina? Não. Ei, agora veja Pedro falando em escátedra. Olha só, Pedro falando em escátedra. Num daqueles dias levantou-se Pedro, quem? Pedro, o Papa, no meio dos seus irmãos, na assembleia reunida, que conservava de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Quem é que inicia o conclave? Pedro. Aqui é Pedro em escátedra. No capítulo 2, versículo 14, quando acontece o evento de Pentecostes, olha o que acontece. Pedro, então, pondo-se de pé, na companhia dos 11, com voz forte, disse: homens da Galileia, vós todos que habitais, foi quem ministrou o sacramento para 3.000 pessoas do batismo. Aqui é Pedro forte, Pedro em escátedra. Aqui é Pedro em questão de doutrina, em questão de fé. O Papa, em questão de fé, ele não erra, ele é infalível. Mas fora disso, ele está sujeito a qualquer erro, como nós estamos, eu e você. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra no Papa. Você atira, que você é santo, né? Eu não atiro não, que eu sou pecador, miserável pecador, eu não atiro não.
Mas você é santo, né? Você pode atirar. Papa está apoiando o comunismo brasileiro. É o que é as redes sociais. E os católicos de meia tigela, né? Esses que já são assim meio pendidos ao cisma dos tradicionalistas radicais, esses já estão a cair no cisma, a cair no mesmo ministério de Lutero e de Coré. Dá para em Abirão 16 de Números? Ou não? Pedro em Escátedra, no concílio de Jerusalém, quando estava uma confusão, ninguém escutava ninguém, Pedro se ergue e diz que o concílio se faz silêncio, porque o Papa vai falar. É Pedro em Escátedra. Meus irmãos, vamos parar com essas besteiras. Depois desse vídeo aqui, eu vou postar esse vídeo num dia. No outro dia, eu vou estar postando um vídeo do Padre Luiz Touro. Já está aqui na galeria do celular, arrumadinho, gravado. Já passou pelos aplicativos, pronto para ir para o ar. Quando o Padre Luiz Touro vai descer a lenha nos tradicionalistas radicais que perseguem o Papa Francisco. Não perca esse vídeo, é couro pelo sovaco. Você nunca viu um vídeo na sua vida. Se você nunca viu uma evangelização correta e perfeita, não perca esse vídeo do Padre Luiz Touro que vem logo depois desse. Em defesa do Santo Padre o Papa. Eu defendo o Papa. Presta atenção, eu defendo o Papa em questão de doutrina e fé, pastor visível da Igreja de Cristo. Não defendo a pessoa fora de questão de doutrina, porque aí pessoas, elas dizem o que pensam, falam o que pensam, não é? Isso aí não é escátedra, isso aí não é doutrina, isso aí não é fé. Eu só sei que os que se dizem direita do Brasil, esses dias vêm perseguindo o Papa. E se dizem católico, não são, porque não sabem o que é questão de doutrina, não conhece nem a mão esquerda nem a direita. Eu sou católico, mas hoje em diante esse Papa não me representa. Você não é nada, rapaz. Você é um protestante, você é um lobo. Mateus capítulo 7, versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós em pele de cordeiro, mas por dentro são lobo. Nada disso. Nada mais do que isso é esse tipo de pessoas. Os católicos de meia tigela. Aqui na nossa diocese tem um padre, ele diz assim, os católicos de meia tigela. É os católicos, não pode nem ser chamado de católico isso, é católico de meia tigela. Você vê Frei Gilson. Frei Gilson só porque bateu assim numa imagem, já causou aquele rebuliço. Já fizeram vídeo em cima de Frei Gilson, já estraçalharam o Frei Gilson, mas pergunta se esses que estraçalharam o Frei Gilson, que perseguiram o Frei Gilson, se eles fazem a metade do que o Frei Gilson faz. Quantas pessoas o Espírito Santo não tem usado Frei Gilson para tirar do pecado, denunciando a fornicação, a masturbação, a pornografia, o adultério? Quantas pessoas não têm saído? Você não sabe não, é porque você não assiste. Você não conhece a metade dos testemunhos que eu conheço. O que Deus tem feito através do ministério desse santo homem. Você não tem feito nada. Muitas das vezes você está agarrado com o pecado, vai morrer junto com ele. Mas está jogando pedra no Frei Gilson, está jogando pedra no Papa Francisco, está jogando pedra nos padres santos. É ou não é assim? Quem tem o Espírito Santo tem que sofrer perseguição. Meu irmão, minha irmã, só quem está na verdade é que tem que sofrer perseguição. Quem está na mentira não precisa não, porque já é do diabo. O diabo não persegue quem é dele. Só persegue quem é verdadeiramente de Deus. Só conhece isso e só defende isso que estou defendendo quem verdadeiramente conhece a verdade. Quem não conhece está com a nata nos olhos, está cego por uma venda, cujo é incrédulo aos olhos do Evangelho, vai cair em pouco tempo na apostasia que Lutero caiu. Os novos Luteros estão surgindo. Os novos Luteros estão surgindo. Quer esses que se dizem tridentino, quer esses que se dizem tradicionalistas radicais, sedevacantista, são os apóstatas, são os luteros dos nossos tempos. E as pessoas estão seguindo esses tipos de canais. Pessoas que colocam hereges, como Santo Dom Bosco, que
Teve um tempo em que eu defendia, mas hoje não defendo mais. Às vezes sai coisas verdadeiras, sai. Mas o Centro Dom Bosco tem colocado alguma coisa de um herege chamado Dom Vegano, que persegue o Concílio Vaticano II, que persegue o Papa, que é da mesma turma daquele bispo herege que o Padre Luiz Toro vai falar sobre ele. Você tem que assistir o vídeo do Padre Luiz Toro que eu vou soltar. De um bispo herege que se revoltou contra o Concílio Vaticano II, ordenou mais 4 bispos, formou sua própria seita. Morreu em 2021. Está lá se queimando na chama do inferno junto com Lutero, com Coré, com aquele falso papa lá que fundou a Igreja Católica da Obediência a Deus Pai, né? Então tudo lá, do lado do principal, no meio, Lutero. O rei Henrique VIII, porque o que? São tudo apóstatas, são tudo hereges que se revoltaram contra a igreja. É que a missa tradicional e que o Papa está contra a missa tradicional e que não sei o que, a missa verdadeira até o Concílio Vaticano II. Depois do Concílio Vaticano II, a missa verdadeira é a que nós temos hoje. Tem milagre da transubstanciação? Tem. Tem a fórmula eucarística? Tem. Tem os sacramentos? Tem. Então não vem com essa conversar besteira pra cima de mim, não. E se você que é inscrito aqui está se achando ofendido, meu irmão, eu não faço ninguém escravo aqui. A porta que te trouxe é a mesma que se abre para você se mandar. A estrada que você chegou, olha para trás, é a mesma que, ó. Então, se manda. Eu só não tolero e nem vou tolerar incredulidades, mentiras que são ditas e divulgadas por esse tipo de gente. Esse tipo de gente, sim, esse tipo de gente não me representa. Esse tipo de gente, não. Presta atenção. Pedro, homem fraco. Mas Jesus desistiu de Pedro? Não. Eu orei por ti. Tu de uma vez vai confirmar os teus irmãos. E nós vemos isso em capítulo 8. Nós vimos isso no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Nós vimos isso no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no capítulo 15. Pedro confirmando a igreja na fé. Pedro em escátedra. Isto é o Papa em escátedra. Em questão de doutrina, em questão de fé, é infalível. Não erra. Porque é dirigido pelo Espírito Santo. Então, meu querido irmão, fica aqui esse pequeno vídeo para dizer isso. Para dar aqui a minha opinião. Cuidado. Cuidado com esses tipos de canais. São muitos que se dizem católicos. Eu fui em alguns sites que eu acompanhava, aperfeiçoava algumas apologéticas minhas. Eu já não mais acompanho esse site, porque são todos sites tradicionalistas que estão perseguindo o Papa e dando aval a hereges, como Dom Vegano e outros. Já não acompanho mais. Já estou cancelando as minhas contas que tenho escritas nesses canais. Estou cancelando. E olha, quando eu cancelo, é um abalo bom, viu? Porque são mais de 10 canais que tenho, contando com as contas. São mais de 10. Então, quando eu cancelo uma, o buraco fica. Então, meus queridos amados irmãos e irmãs, você que compreende, que entende o que eu falei e que sempre vou falar, é isso aqui. O Papa é infalível em questão de doutrina e fé. É quando ele está usando a autoridade das chaves dada por Jesus Cristo em Mateus capítulo 16, versículo 19. Tudo o que tu ligar na terra. É quando o Papa fala doutrina, põe a mão na massa em questão de fé e doutrina. Certo? Então, o Papa como homem, como ele é como nós, não é diferente de nós. Por isso Deus já dizia no 21 de Levítico, verso 8, terás todo sacerdote por santo, não porque ele seja santo, mas porque ele oferece o pão do teu Deus. Né? E é o Papa que sempre está confirmando a fé dos verdadeiros cristãos. Quando a igreja está sendo peneirada, Lucas 22, 31 e 32. É o Papa que está lá para segurar as pontas. Meus queridos amados irmãos e irmãs, meta o dedo no like, compartilhe, se inscreva, aí tá o Pix, nos ajude. Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.